Olá, meus amigos aventureiros, tudo bem com vocês? É um prazer estar passando mais esse estudo bíblico para vocês. E eu espero que da sua casa você esteja dando o seu melhor, assim como diz o voto dos aventureiros. A gente está na lição número 7, a força da lei. E nós vamos fazer uma breve oração e já vamos começar a conversar sobre o nosso estudo de hoje. Grandioso Deus, obrigado pela oportunidade de estudar a sua palavra. Eu peço que o Senhor nos dê entendimento para que a gente entenda o que o Senhor quer para a nossa vida. É o que pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, nessa lição 7, os aventuronautas chegam a uma das luas do planeta Júpiter. Júpiter tem mais de uma lua, diferente daqui da Terra, né? E uma dessas luas se chama Europa. E lá os aventuronautas percebem que esses grandes planetas do nosso sistema solar e esses grandes astros do nosso sistema solar, eles têm o papel de proteger a Terra. É claro, não é o único papel deles, mas eles ajudam nessa proteção. Como eles são grandes, eles atraem asteroides que acabam caindo nesses planetas grandes, nesses astros grandes, ao invés de cair na Terra e acabam nos protegendo. E essa ideia de proteção nos lembra dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. É isso mesmo. Sabia que uma das funções da lei de Deus é nos proteger? A gente vai ver um pouquinho disso hoje na nossa lição, tá bom? A primeira pergunta da lição diz assim, como podemos demonstrar que amamos Jesus? E tem um versinho para você ler, que está no livro de João, capítulo 14, versinho 15. Não deixe de ler, tá bom? Esse verso diz assim, que uma maneira de nós demonstrarmos amor a Jesus é guardando os mandamentos. Olha que interessante. Interessante, né? Como você demonstra amor pelo seu pai, pela sua mãe? Você dá um abraço? Faz um carinho? Mas obedecer também é uma maneira de demonstrar amor. E a Bíblia diz que especificamente com Deus, que nós ainda não temos condições de abraçar, nós demonstramos amor através da nossa obediência. Olha que coisa interessante. Você tem sido obediente a Deus? A próxima pergunta vai nos ajudar a responder esse questionamento, né? Porque ela diz assim, escreva os mandamentos de forma resumida. E escrever os mandamentos é muito importante, porque se eu quero obedecer a Deus, eu preciso conhecer a vontade dele. Se eu não sei qual é a vontade dele, como eu posso obedecê-la? Não é verdade? Então, lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 até o verso 17, lá estão os famosos 10 mandamentos, que com certeza você já ouviu falar. Eu quero só te dar uma ajudinha, porque tem alguns mandamentos que são fáceis de identificar, é um verso só. Mas tem outros que ocupa 2 ou 3 versículos, então quero te dar uma ajudinha para você entender bem qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro mandamento, assim por diante, tá? Lá em Êxodo 20, no verso 3, você vai encontrar o primeiro mandamento, tá bom? O segundo mandamento está no verso 4, 5 e 6. Tudo isso é o segundo mandamento. O terceiro mandamento, Êxodo 20, verso 7. O quarto mandamento está em Êxodo 20, versículo 8, 9, 10 e 11. Tudo isso é o quarto mandamento. Mas você vai encontrar um jeito de resumir para colocar aqui, tá bom? O quinto mandamento, Êxodo 20, verso 12. O sexto mandamento, Êxodo 20, verso 13. O sétimo mandamento, Êxodo 20, verso 14. O oitavo, Êxodo 20, verso 15. O nono, Êxodo 20, verso 16. E o décimo mandamento, inteiro 10, Êxodo 20, versículo 17. Combinado? Lê a sua Bíblia e daí escreve ali quais são esses mandamentos, tá bom? E a última pergunta do nosso estudo diz assim, para que serve a lei de Deus? Olha que coisa interessante. Então a primeira pergunta diz que nós demonstramos amor a Deus guardando os mandamentos. É o que a Bíblia nos diz. A segunda pergunta, então quais são esses mandamentos? Eu tenho que conhecer, né? E a terceira pergunta, para que serve? Ora, eu já sei que serve para eu demonstrar amor a Deus. Mas que outro benefício eu tenho de guardar os mandamentos de Deus? Ou no que isso ajuda também na minha vida prática, no meu dia a dia? E você vai descobrir uma coisa muito interessante, que o texto de Romanos 3:20 me diz que a lei de Deus me ajuda a identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Entende? Então, eu olho para a lei de Deus e eu penso assim, deixa eu ver, isso está me ensinando que aquilo não é certo a fazer. Por exemplo, imagina que você chega na escola e você percebe que seu amiguinho tem uma lapiseira muito legal. E você olha e pensa assim, acho que eu queria aquela lapiseira. Você pode pegar?
Não, você não pode pegar, porque roubar é pecado. Mas como você sabe que roubar é pecado, que roubar não é certo? Porque a lei de Deus diz isso. Você entende? A lei de Deus diz que é errado, por isso que eu sei que é errado e sei que não devo fazer. Entendeu? Que foi? Que tem alguma coisa na minha testa? Ah, é? É? É mesmo? Deixa eu ver aqui, pegar um espelho aqui. Rapaz, é mesmo, tem algo na minha testa aqui, deixa eu limpar. Ah, agora olha que coisa interessante. Eu precisei olhar no espelho para saber que tem alguma coisa na minha testa. Mas será que o espelho limpa a minha testa? Vamos ver? Ah, não funcionou. Veja só, a lei de Deus é a mesma coisa. A lei de Deus mostra pra gente o que está errado, o que está sujo na nossa vida. Mas é a lei que nos limpa, que nos purifica? Não, a gente precisa de uma outra coisa, né? Deixa eu limpar aqui. O que nos purifica é Jesus. Mas sem a lei de Deus para mostrar pra gente o que é certo e o que é errado, como a gente vai saber o que é errado para daí pedir perdão para nosso Senhor Jesus? Você entende? Então essa é a função da lei. Ela nos protege, ela nos ajuda a identificar aquilo que é errado, aquilo que vai trazer prejuízo para a nossa vida. E se a gente acabar falhando e acabar caindo, e mesmo sabendo que é errado falhar, a gente ainda tem Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e nos limpa de toda a nossa injustiça. Que Deus abençoe você, tá bom? Grande abraço, meus amigos.